Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa EBD na web, realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Convenção Abreu Lima, e para nossa alegria e felicidade, iniciamos mais um trimestre que com certeza será cheio das bênçãos do Senhor, reservada através do ensino da palavra de Deus. E como tema deste nosso terceiro trimestre do ano 2016, nós temos aqui o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E com esse nosso início do terceiro trimestre deste ano corrente, nós temos o comentarista, o pastor Claudionor Correia de Andrade, que é bastante conhecido por todos nós, é um célebre autor e comentarista de lições e livros, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD. O pastor Claudionor Correia de Andrade é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E como tema da nossa primeira lição desse trimestre, nós temos aqui um tema bastante prático e familiarizado entre todos nós, que é o que é evangelização. A primeira lição que trará para nós a porta para adentrarmos em diversos temas bastante interessantes e contemporâneos, atuais. Nós vemos aqui um dos temas que nos chamou muito a atenção, a evangelização real na era digital, dentre outros também muito importantes para a nossa edificação. E conosco aqui, neste primeiro contato deste novo trimestre, nesse nosso primeiro programa, apresentando essa lição que inicia o terceiro trimestre do ano 2016, nós temos aqui mais uma vez conosco a presença do evangelista Abraão Coutinho, e também um dos diretores da nossa ETEADALP, nossa escola teológica aqui no Templo Central em Abreu Lima. Também o nosso evangelista Abraão Coutinho leciona, também é professor ali no Seminário Pentecostal do Nordeste, e também foi superintendente, passou também o período à frente deste departamento de nossa igreja. E ele é sempre bem-vindo aqui conosco para colaborar, trazendo sua palavra, experiência e conhecimento também na área. Deus abençoe nosso professor e evangelista Abraão Coutinho. Amém, pastor Steve. É um prazer estar aqui e com certeza será um momento muito agradável estar aqui tanto com o senhor como com o companheiro aqui. Amém. Também estamos com a presença pela primeira vez do evangelista Evandro Lopes, que o mesmo é superintendente das campanhas evangelizadoras das nossas igrejas aqui, a Assembleia de Deus Convenção Abreu Lima, cuja presidência está sob a responsabilidade do pastor Roberto José dos Santos, e o nosso evangelista Evandro, que tem sido uma das grandes lideranças da nossa igreja quando o trabalho de evangelização da Convenção Abreu Lima, da Igreja de Abreu Lima, é reconhecido não somente no estado, mas também em outras regiões, outros estados, outras localidades. E hoje o nosso evangelista nos dá essa grande oportunidade de compartilhar essa lição que
na prática, né, mostra o trabalho desse departamento de evangelização. Então, nosso evangelista Evandro, o senhor é muito bem-vindo aqui, participando do nosso programa, em nome de Jesus. Amém, pastor Steve, evangelista Abraão, satisfação poder participar deste programa e também poder cooperar com o desenvolvimento e o trabalho do Senhor na área do ensino, como também na área da evangelização em sua prática. A nossa lição, meus irmãos, ela já inicia com o seu tema, mostrando uma pergunta sobre a evangelização, né? O que é evangelização? E eu queria, assim, na visão dos nossos irmãos, que os senhores trouxessem para nós essa visão, né? Essa resposta que a maioria de nós estamos cientes, né, do que é evangelizar, mas com certeza há uma concepção na visão do comentarista da lição e também há uma visão na perspectiva de todos os evangélicos e cristãos, né, que observam essa necessidade da evangelização. Então, com o nosso evangelista Abraão Coutinho, está a oportunidade para ele trazer-nos uma palavra voltando para o tema da lição. Muito bem, pastor Steven. Estamos diante de um tema muito interessante, porque realmente é a tarefa suprema da igreja, a questão do evangelismo. Mas quando nós falamos aqui sobre evangelização, logo nos remete à ideia de evangelho. Ao falar de evangelização ou evangelismo, são duas palavras que estão diretamente ligadas à palavra evangelho. Nós sabemos que o termo evangelho significa boas notícias, ou boas novas, ou anúncios novos. E quando falamos de evangelho, trazendo logo o conceito de evangelho antes de pormenorizar essa questão de evangelização e evangelismo, nós entendemos que é justamente o evangelho as boas notícias de salvação através da pessoa de Cristo Jesus. Pelo que eu percebi, o autor coloca evangelismo e evangelização. Muitas vezes nós até usamos esses dois termos para indicar uma mesma coisa, mas percebemos que a pequena diferença que o comentarista faz é que o evangelismo diz respeito à teorização da proclamação do evangelho. É justamente essa parte teórica, é justamente esse estudo sobre essa proclamação do evangelho. Já a evangelização é a prática da pregação do evangelho em si. Então, uma não pode ficar desassociada da outra. Temos que ter a teoria e a prática. Nosso evangelista Evandro, o senhor que está, né, à frente desse grande trabalho, com certeza tem uma vasta experiência, né? Não somente a partir do momento que o senhor assumiu a superintendência das campanhas evangelizadoras, mas com certeza o senhor tem uma experiência de evangelismo, né, diante dos grandes desafios que nós nos encontramos. E a nossa lição, ela traz aqui algo que me chamou muita atenção, né, na sua parte introdutória, dizendo que desde o início do ministério, né, de Jesus, ele sempre fez questão de realçar a natureza evangelizadora de sua missão e da tarefa que nos confiou. E uma coisa aqui que eu até grifei na minha lição, onde diz que nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. Eu queria que o senhor nos trouxesse, né, uma palavra diante da visão que o senhor tem com o trabalho evangelístico, dessa importância e urgência, né, onde nós vemos tantos outros trabalhos que conseguem atrair multidões, né, trabalhos às vezes de avivamento, trabalhos de
campanhas, né, de algumas coisas que estão, às vezes, envolvidas com a teologia da prosperidade, atraindo pessoas quando nós somos advertidos, né, nesta observação feita na lição, que não tem outro trabalho mais importante e urgente quanto a evangelização. O que o senhor tem a dizer dessa importância, né, da evangelização? Muito bem, pastor. A evangelização, ela é de suma importância para nós na atualidade, porque ela é uma missão. É uma missão dada, uma ordem imperativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e há uma urgência em não só a campanha, não só a Almadalp, como aqueles que evangelizam, de exercer esta função e exercer esta missão. Eu também fiz uma nota que a evangelização é a missão da igreja em sua totalidade, no seu total, e é a missão de levar as boas novas de salvação ao pecador, para que ele venha receber de bom grado a mensagem da cruz e o grande sacrifício substituto de Cristo por nós, proporcionando para nós vida eterna. Então, há uma urgência nesses últimos dias de o evangelho ser proliferado, propagado, e isso na sua prática, porque os ensinamentos e os métodos estão muitas vezes afastando alguns da prática do evangelismo. Mas louvamos a Deus que nesta oportunidade o Senhor tem também despertado o comentarista, o pastor Claudionor de Andrade, para trazer para nós um assunto de suma importância, para que a gente em prática consiga alcançar os nossos objetivos, que é resgatar as vidas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falou aqui quem lidar, né, de perto com essa realidade, o nosso evangelista Evandro Lopes, né, que coordena, supervisiona, né, os trabalhos de evangelismo da nossa igreja. O nosso evangelista Abraão Coutinho já foi bem claro e sucinto em suas palavras, fazendo aqui a distinção entre evangelismo e evangelização, e também a necessidade esses dois termos estarem atrelados, né, sem nenhuma possibilidade de se distanciarem um do outro. Mas ainda aqui, no segundo subponto do primeiro ponto da lição, eu observei algo aqui que não poderíamos deixar de comentar. Muito bem. Quando diz aqui que a evangelização não é um trabalho opcional da igreja, mas uma obrigação de cada seguidor de Cristo. E talvez assim alguém possa, evangelista Abraão, interpretar essa obrigação como algo que deve ser feito de maneira forçada, né? Mas eu queria que o senhor, com a sua experiência, desse para nós uma palavra, como seria essa obrigação de cada seguidor de Cristo, que é a evangelização. Como seria essa evangelização, essa obrigação que temos? Muito bem. Nós vemos no comentarista, ele coloca a ideia de que Paulo até disse, né, que ai dele se não pregar o evangelho. 1 Coríntios, né? Exatamente, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, capítulo 9, versículo 16, perdão. Mas quando nós entendemos que é uma obrigação, é porque foi um mandado do Senhor. Foi porque Jesus ele deixou essa responsabilidade sobre a igreja. Tanto é que lá mesmo no Evangelho de João, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, o evangelizar, o proclamar a Jesus, eu diria que é uma obrigação no sentido de que nós temos uma responsabilidade para com Deus. E agora, uma coisa que eu percebo é que essa obrigação, muitas vezes na nossa vida nós temos, por exemplo, a obrigação de nos hidratarmos. Nós temos a responsabilidade por nos mantermos hidratados, bebermos água. Só que o beber água é algo prazeroso.
Ao mesmo tempo que temos o prazer de beber água, de tomar banho, de nos alimentar, esse prazer está imbuído numa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de nos alimentar, temos a responsabilidade de nos manter saudáveis e, ao mesmo tempo, isso é prazeroso. Então, o fato de o pregar o Evangelho ser algo de responsabilidade da igreja não implica em algo penoso, em algo que deve ser feito de má vontade. Até porque o pregar o Evangelho para a igreja deve ser algo natural, deve fluir naturalmente da vida da igreja. É algo que deve fluir naturalmente. Tanto é que o texto lá de Marcos, quando nós temos nas nossas escrituras, no capítulo 16, que diz: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura", no original está dizendo "indo pregai o Evangelho a toda criatura". A ideia que dá é, naquilo que nós fazemos no dia a dia, trabalhando, estudando, na vida em família, no dia a dia, indo, ou seja, está no gerúndio, né? Vivendo essa vida, nós devemos aproveitá-la para pregar o Evangelho. De maneira que aí a gente já tira uma conclusão que o pregar o Evangelho não é apenas uma atitude que a gente deve tomar num determinado dia da semana. É claro, nós temos aqui o representante da campanha evangelizadora, o querido evangelista Evandro Lopes, temos a superintendência da Almadal e outros departamentos da igreja que organizam eventos de evangelização importantíssimos para a igreja. Porém, como ele bem colocou, não devemos estar simplesmente resumidos a isso. Ah, não, eu não sou da campanha evangelizadora, então eu não vou pregar o Evangelho. Não. É uma responsabilidade de todos aqueles que creem no Senhor, que têm Jesus na vida e que naturalmente indo, trabalhando, estudando, em qualquer circunstância, ele deve se sentir na responsabilidade e ter essa atitude de gratidão para com Deus, de compartilhar do Evangelho para com as pessoas. Tem aqueles irmãos, né, que fazem parte de outros órgãos na igreja. Exato. Né, e às vezes não se sentem com o dever, né, de evangelizar. Eu penso, evangelista Abraão, que a evangelização é como o trabalho da escola dominical, né? Porque a escola dominical ela alcança toda a igreja. Exato. Né? Ela trabalha com todos os órgãos da igreja. Então, o evangelismo ele deve ser visto desta mesma forma, né? Que ele deve ser trabalhado por todos os departamentos da igreja, da congregação. Eu vi uma palestra esta semana, estes dias passados, de um dos nossos, né, educadores, o presbítero José Carvalho, falando que uma vez um irmão do seu trabalho chegou comentando algo, né, que seu filho, que era evangélico, né, havia ingressado na igreja, chegou em casa cantando o hino, né? E esse hino aí contagiou aquela pessoa que não era evangélica. E ela foi impactada, né? Querendo ou não, aquele hino que o filhinho dele cantou trabalhou na vida daquela pessoa que não era evangélico. Então, é uma forma de evangelizar através das crianças. Então, é interessante a colocação do senhor aqui, mostrando que essa obrigação, né, esse dever, ele é de todo seguidor de Cristo. Aqui também, no segundo ponto da nossa lição, a gente vê aqui uma pergunta também bastante clara e bem evidente assim, diante da nossa realidade, porque temos de evangelizar. E há 4 respostas comentadas aqui, que devemos evangelizar porque é um mandamento de Jesus, é a maior expressão de amor da igreja, não é? Porque o mundo jaz no maligno e porque Jesus em breve virá. Então, dentro desses pontos, eu sei que o tempo não permite abordarmos um por um. Nosso evangelista Evandro, com certeza, ele lidar, não é, constantemente com isso e falará para nós aqui, diante dessa visão do comentarista, porque os crentes, né, porque nós, como cristãos detentores dessa
dessa obrigação, não é, desse dever, porque nós temos que evangelizar, irmão Evandro? Dentro da visão pedagógica do nosso estimado pastor e autor, ele vem falar que temos que evangelizar porque é um mandamento de Jesus, é uma ordem, como já foi comentado no tópico passado, é uma ordem. Eu achei muito bom quando o pastor Steve, evangelista Abraão, frisaram aqui a importância das faixas etárias serem envolvidas no trabalho de evangelismo. E eu me lembrei que quando eu era professor de escola dominical da classe de 9 a 11, fizemos um trabalho durante a escola e quando foi à tarde, pegamos as crianças de 9 a 11 e fomos evangelizar. Também trabalhando com os adolescentes da Casa do Senhor, também agradecido a Deus pela oportunidade que o pastor presidente nos confiou, a gente estava implantando o evangelismo no meio dos adolescentes. E louvamos a Deus que agora nesse congresso de adolescentes que seguirá em breve, tem uma programação de cruzada evangelística no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, dos adultos. Isso é muito importante. Então, dentro da visão aqui do autor, ele disse que temos que evangelizar porque é um mandamento. Temos que evangelizar porque é a maior expressão de amor. Eu gosto de dizer isso. Só quem evangeliza é quem sente amor pelas almas. É só quem sente a dor do próximo, que vê a necessidade de levar Jesus a um amigo. Eu me lembro que a Bíblia disse, no capítulo 1 de João, que no versículo 29, que João, o Batista, ele chegou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas no dia seguinte, ele disse a mesma frase, capítulo 1, versículo 35. E aquilo despertou um desejo em André, em saber quem era aquele Cordeiro de Deus. E o texto diz que André seguiu a Cristo. Cristo teve uma percepção espiritual e viu que alguém estava o seguindo e disse: a quem buscais? E ele disse: mestre, onde moras? E Jesus passou um dia inteiro com ele, evangelizando e mostrando-se para ele como Senhor e como Salvador. A ponto de, depois que André saiu de lá, achou a Pedro e levou Pedro a Jesus. Isso é muito importante, porque é a expressão de amor. Aquele que evangeliza é porque sente amor pelo próximo, cumprindo até um mandamento de Deus. Eu observo aqui também que uma observação do comentarista, que evangelizar não é uma obrigação apenas dos obreiros, né, dos pastores, mas é um dever de todo aquele que se diz discípulo de Jesus, né? Porque possa ser que haja, né, essa interpretação de que é obrigação dos obreiros, né, dos pastores, de evangelizar, de ganhar almas, podemos dizer assim. Diante do que vemos nos dias de hoje, possa ser que haja uma má interpretação, né, dessa realidade. Por exemplo, em um culto que temos em nossas igrejas, aconteça de um de nós sejamos os respectivos preleitores, e vamos supor que nesse dia se converta 5, 6, 10 almas, né? E às vezes acontece de haver pregadores, obreiros de ter, né, aquelas almas como eu ganhei essas almas, né? E não sabe que às vezes os irmãozinhos saíram a campo, convidaram, fizeram a evangelização, trouxeram os irmãos para a igreja, e a gente chegou lá, pregou e as almas se renderam. E às vezes por conta disso fica essa interpretação, né? Quem é o ganhador de alma é o pastor, quem é o ganhador de alma é o diácono, quem é o ganhador de alma é o presbítero.
Então, ele diz aqui que é um dever de todo aquele que se diz discípulo de Jesus Cristo. Então, é uma observação apenas dentro do comentário que a gente vê aqui. Também aqui a gente vê dentro esse comentário da expressão de amor, não é? Que é porque devemos evangelizar, porque é a maior expressão de amor, que enfrentamos hoje uma crise econômica, moral e política, e muito séria, porém precisamos continuar evangelizando os de perto e os de longe, não é? De que forma, assim, professor Abraão, a gente age dessa forma? A gente poderia interpretar essa expressão, evangelizar de perto e de longe? Nós podemos observar essa forma de evangelizar de perto e de longe numa perspectiva da missão local, e a missão está além da local, a missão nacional ou internacional, que vai tratar um pouco mais isso aqui no terceiro tópico, né? Mas também eu entendo que, sob essa perspectiva, cada cristão é um missionário, que ele pode pregar de perto ou de longe. Por exemplo, temos irmãos nas nossas congregações que eles trabalham em determinados setores que são extremamente fechados apenas aos funcionários. Jamais a igreja poderá ir àquele departamento e ali pregar. Mas aquele irmão que está ali, ele é um missionário. Profissionalmente falando, ele está ali para cumprir o seu papel profissional, obviamente, mas pela sua vida, pelo seu caráter, ele está denunciando de que existe um Jesus que transforma vidas, que muda vidas, e muitas vezes surge uma oportunidade na hora do almoço, no momento ali, que alguém compartilha alguma dificuldade, dele poder proclamar o Evangelho. Então, muitas vezes estamos fora do nosso bairro, da área da atuação da igreja local, através da profissão, os nossos jovens na faculdade. Nós precisamos cada vez mais, urgentemente, nos prepararmos, nós pais, prepararmos os nossos filhos, a igreja preparar os jovens, os adultos, para que sejamos também sal fora do saleiro, para que possamos pregar o Evangelho não apenas no nosso bairro, na condição de evangelizarmos através de um departamento da igreja, mas também sermos missionários onde quer que estejamos, muitas vezes no trabalho, na faculdade, numa reunião familiar, muitas vezes numa viagem que fazemos até a lazer, pode surgir uma situação e ali estarmos pregando o Evangelho. Então eu percebo também, de perto e de longe, sob essa perspectiva, no bairro ou fora do bairro, quando estamos exercendo outras funções. Um ponto aqui também que não poderíamos deixar de comentar é que o mundo jaz no maligno, né? Devemos evangelizar. Nós estamos vendo tantas coisas, né, acontecendo de maneira que a gente fica estarrecido, né, com atrocidades, violência, tantas e tantas coisas que nos surpreende cada vez mais. Há dias atrás aí teve aquele estupro coletivo que foi repercussão no mundo inteiro, né? E com certeza chocou muitos que abominam, né, essa atitude. Eu acredito que todo ser humano, todo cidadão de bem que compartilha socialmente com as pessoas não concordaram, né, abominaram essa postura. Então é uma das razões que não podemos deixar de atentar, é que o mundo, não é, jaz no maligno, e aqui o comentarista mostra que muitos são os que caminham a passo largos, né, para o inferno. Também muitos estão aprisionados pelas drogas, pela devassidão, pela violência, por falsas religiões, né? Então a gente observa, Evandro, que tudo isso por trás está o maligno, né? As drogas, a prostituição, a violência, as falsas religiões. Isso tudo tem um responsável, né? Tem um sistema, um influenciador. Então nós não podemos deixar passar esse ponto tão forte, né, que vai com certeza despertar muitos que
participarão da escola dominical a despertar para a evangelização. E por fim aqui, eu vou deixar com o senhor, evangelista Evandro, esse último ponto que diz respeito aqui o último motivo, né, porque devemos evangelizar, que é porque Jesus em breve virá. E o senhor nos tem a dizer, né, dessa última realidade? Pastor Steven, dentro daquilo que o senhor está comentando, devemos evangelizar e temos que evangelizar porque Jesus está às portas. Ele disse que ia preparar lugar e que ia voltar para buscar o seu povo, para morar junto com ele. E devemos evangelizar porque tem muitas vidas que estão sendo ceifadas, tragadas, sem o conhecimento da verdade. E quando nós, como evangélicos, servos de Deus, fazemos o trabalho da evangelização, a gente está conclamando com a vida e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando a gente sai a evangelizar, a gente está dizendo que Jesus vai voltar. E por que Jesus vai voltar? Em primeiro lugar, porque ele falou. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vou voltar. Em segundo lugar, por causa dos sinais, que é justamente aquilo que o senhor antecedeu falando, as adversidades, os conflitos, as guerras, mostra que Jesus vai voltar. Em terceiro lugar, porque os anjos disseram, quando Jesus ele vai, no capítulo 1 de Atos, subindo, que é elevado nas nuvens, o texto diz que apareceram diante dele, do lado dele, anjos que falaram com os varões galileus e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, há uma urgência da gente evangelizar para que também Cristo volte e encontre aqueles que são deles, preparados para, junto com eles, estar para a vida toda, eternamente. Amém. Então, vamos observar, né, esses 4 pontos que mostrarão por que temos de evangelizar, né? Aqui, adentrando no terceiro e último ponto da nossa lição, nós vemos a temática como evangelizar, né? Porque vemos o que é evangelização, né? Aqui no primeiro ponto, nós vemos aqui evangelismo e evangelização, né? A definição deles. Aqui no segundo ponto, por que temos de evangelizar, e no terceiro ponto, para fechar, não é, nossa lição aqui, como evangelizar. Então, ele cita aqui 4 formas de evangelizar, aonde se inclui aqui a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Na evangelização pessoal, nós observamos aqui, não é, que Jesus não abriu mão, né, do evangelismo pessoal. Ele, praticamente, o Senhor Jesus consagrou-se à evangelização pessoal, né, que é o trabalho que ele tem a tríplice finalidade: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar o crente, né? Então, eu vejo essa ferramenta da evangelização pessoal como professor, uma das mais poderosas, né, que a igreja pode usar. Por exemplo, nesses grandes prédios arranha-céus que existe hoje, aquele condomínio, porteiro, como você vai evangelizar ali? Exatamente. Né? Como você terá acesso? Se a nossa visão de evangelismo hoje em nossas igrejas é um evangelismo coletivo, né? Quando se fala de evangelização na nossa igreja, se entende mais do campo, né? A gente chama do campo. Vai ter campo hoje.
E o campo é aquele evangelismo que hoje já está sendo alternado para outros horários, como durante a semana à noite, mas geralmente é no domingo à tarde. Aí eu pergunto, como iremos alcançar aqueles prédios? Se tivermos uma igreja, né, entre aqueles condomínios fechados, como vamos entrar dentro daqueles condomínios? Então o evangelismo pessoal, eu vejo que ele concede, né, ao evangelista, ao seguidor de Cristo, a forma de se mobilizar, como Jesus aqui ele dá o exemplo, né, na calada da noite recebeu Nicodemos, também mostrou a mulher samaritana ali no ardor do dia, né, recebendo a palavra. Então eu queria também que o senhor transmitisse para a gente, professor Abraão, evangelista Abraão, esse poder, né? Até o senhor já lecionou, né, essa matéria na faculdade teológica, inclusive eu fui seu aluno e foi muito proveitosa aquela disciplina que nós... evangelismo, não foi? Exato, evangelismo e discipulado. E discipulado. E eu aprendi muito com o senhor, e com certeza o senhor tem uma vasta experiência nessa área para passar para a gente aqui. Muito bem. Nós vemos que tanto o evangelismo pessoal como o coletivo fizeram parte do ministério de Jesus. Sabemos que o evangelismo pessoal é aquele que nós evangelizamos pessoa a pessoa, né? Pessoal já está dizendo que é aquele meio que individual, e o coletivo é aquele que nós alcançamos um grande número. Ambos têm suas vantagens. O evangelismo pessoal, como o senhor bem colocou, ele tem uma grande vantagem. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de tirar dúvidas da pessoa que está sendo evangelizada. Já aconteceu de nós eu fiz parte de um grupo de evangelismo durante muitos anos, que era um evangelismo noturno da Umadal em Jardim Paulista Baixo. Saíamos nas sextas-feiras à noite e muitas vezes nos deparávamos com pessoas nas praças, nas frentes das casas, e sentávamos, às vezes passávamos 30, 40 minutos conversando. Muitas vezes as pessoas até desabafavam, tiravam dúvidas sobre a Bíblia, e eu vejo que o evangelismo pessoal ele é muito importante porque ele dá a oportunidade desse feedback, de nós podermos conversar com aquela pessoa que está sendo evangelizada. Não apenas nós lançamos o evangelho, nós não apenas lançamos a informação, mas nós dialogamos. Com relação a essa questão de lugares fechados como prédios, condomínios fechados, por exemplo, os moradores ele têm a oportunidade, moradores evangélicos, de evangelizarem os seus amigos ali, os seus vizinhos, os seus colegas de prédio. E eu diria mais também, pastor Steven, que é também uma oportunidade de evangelismo coletivo. Eu vou dizer de que forma. Por exemplo, nós poderíamos, assim como há o ponto de pregação da campanha evangelizadora, que já fazem há muito tempo, e que é um trabalho tremendo. Na minha rua tem um ponto de pregação, né, na casa de um presbítero. Vez por outro eu apareço por lá para trazer uma palavra, para participar, cultuar com os irmãos. Mas podemos aproveitar essas pessoas que estão em grandes condomínios fechados. Por exemplo, eles podem ceder a sala da sua casa para convidar alguns vizinhos para ir comer uma pipoca ali à noite, assistir um vídeo de 15, 20 minutos, de repente vai um irmão com um violão, canta algumas músicas e de repente ali é disseminada a palavra de Deus. Então, acredito que tanto o evangelismo pessoal como o coletivo tem as suas vantagens. O pessoal, porque nós podemos dialogar com a pessoa com mais facilidade. E o evangelismo coletivo, porque a gente alcança um maior número de pessoas ao mesmo tempo. E só para finalizar, nós temos uma grande ferramenta de evangelismo coletivo e pessoal, que é o Facebook, a internet. Através do Facebook nós podemos entrar ali no privado, né, que chamamos, e ali estar conversando com a pessoa, evangelizando, como também no próprio Facebook, ali que é público, nós podemos deixar uma mensagem evangelística, transmitir. Então, o que é que nós estamos fazendo com as ferramentas que temos disponível para conversar tanto pessoalmente, como também coletivamente com as pessoas? Isso aí com certeza será mais abrangente, né, na penúltima lição. Exatamente. Que vai falar sobre a evangelização na era digital, né? Mas é interessante, eu lembrei agora de uma visita quando eu residi em Maceió,
quando fui convidado por uma irmã para almoçar juntamente com a minha esposa, e o esposo dela não era evangélico. E a gente almoçou numa boa, e quando terminou, a minha esposa ficou dando uma força lá para a irmã recolher a mesa, né? E eu me sentei na sala com o seu esposo, que não era crente. E ali houve uma oportunidade de lhe falar a palavra, né? Acredito que Exatamente. É uma forma de evangelizar pessoalmente. E também uma experiência que tivemos, acredito que o evangelista Evandro também, ele vai até deixar uma palavra aqui dentro dessa evangelização coletiva, que são as concentrações, não é? Sim. Concentrações a fim de expor o evangelho do reino. Inclusive foi citado aqui que o trabalho dos adolescentes abriu-se um espaço para uma cruzada, né? Uma evangelização no período do congresso. E eu me lembro que eu ministrei a palavra em uma concentração lá no Pina, num campo ali, eu não me lembro bem o nome daquela mediação. E esse campo de futebol ali, ele é cercado por prédios, né? E até o evangelista Jaime, né, eu quero mandar uma saudação para o nobre companheiro ali da área de Jordão e Pina, e ele disse para mim, eu não prestei muita atenção, não é? Estava concentrado ali trazendo a palavra, e ele falou para mim que as pessoas nos prédios, não é, estavam acendendo a luz, apagando, né, como se fosse sinalizando, muita gente nos prédios ouvindo a palavra, né, paradas na janela ali, prestando atenção à palavra, né? E eu me lembrei agora desse detalhe. E o senhor, irmão Evandro, que está acostumado, não é, a ministrar quase todas as semanas, praticamente, em grandes concentrações, o senhor tem a dizer, né, desse mecanismo, né, dessa forma de evangelização? Qual o efeito que tem surtido a evangelização de maneira coletiva? Pastor evangelista Abraão, o efeito é surpreendente, porque o trabalho da evangelização coletiva não só abrange só as cruzadas e concentrações, como também o evangelismo em massa. Massa, né? Inclusive nós, da campanha evangelizadora, estamos com um trabalho chamado Movimentação Evangelística. Fomos para uma área, foi a área de Ana de Albuquerque, e concentramos ali mais de 100 pessoas para sairmos ao campo, e o resultado foi favorável, 10 vidas se entregaram para Jesus. E nas cruzadas e nesses trabalhos de evangelismo em massa, o evangelho tem sido propagado para dentro das casas de pessoas que não têm oportunidade e às vezes não querem ir a um culto evangélico. E quando a gente faz uma cruzada no meio da rua, a gente está entrando nas casas, mesmo até sem permissão daquelas pessoas quererem estarem no culto. Quando eu estava tomando conta de uma congregação no Buriti Macaxeira, uma congregação ali em Casa Amarela, a gente pediu a cada morador autorização para fazer um culto na rua, para que eles não denunciassem a igreja por conta da zoada, do barulho que ia fazer com o som, com os hinos e com a ministração da palavra. E fomos bem recebidos, eles assinaram tudo direitinho, e a gente fez o trabalho da evangelização, como também o trabalho de cruzadas. A gente está nesse objetivo, pastor, de reavivar a cada dia o trabalho evangelístico em massa e o trabalho de cruzada. Já chamei a atenção, já pedi até a colaboração dos adjuntos e dirigentes de campanhas evangelizadoras para que eles frisem nas suas programações de festa anualmente, cruzadas, concentrações, evangelismo em massa, porque o nosso foco é ganhar almas, é resgatar o máximo de pessoas possíveis para estar com Cristo e aguardar o arrebatamento da igreja. Amém. Para a gente fechar, evangelista Abraão, esse último subponto aqui fala-nos a respeito do evangelismo transcultural. Queria que o senhor deixasse uma palavra para concluirmos assim a nossa participação nesse primeiro programa desse novo trimestre. Muito bem. Quando o termo fala sobre evangelismo transcultural, é aquele que transcende, é aquele que vai além da nossa cultura, né? E nós sabemos que cultura
é justamente um conjunto de práticas, de costumes, de hábitos, de crenças próprios de um povo. E quando falamos de evangelismo transcultural, é aquele que transcende a cultura vigente, a cultura em que estamos. Aqui ele coloca evangelismo nacional e transcultural. Eu pediria permissão para colocar evangelismo nacional, ou melhor, evangelismo intracultural e evangelismo transcultural. Por quê? Porque aquele evangelismo que realizamos aqui dentro do nosso país, ele pode ser intracultural, dentro da nossa cultura, e ele também pode ser transcultural. Por exemplo, se formos para uma tribo indígena, nós vamos evangelizar dentro do Brasil, nacionalmente, porém em uma outra cultura. E é um mandamento do Senhor também, porque lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos, ele diz que nós deveríamos ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a responsabilidade da igreja, de fato, é evangelizar a sua cidade, o seu estado, a sua região, o seu país e outros países dos quais forem oportunizados pregar o evangelho. Então, o evangelismo transcultural implica em justamente nós sairmos da nossa cultura e irmos mundo afora evangelizando, ganhando almas para Jesus. Lembrando que o evangelismo transcultural ele exige um preparo bem maior, claro, do evangelismo dentro da cultura, porque implica em aprender o idioma, implica em aprender a cultura externa, conhecer mais um pouco do outro país, mas, claro, todos os dois casos dependem também da ação do poder do Espírito Santo sobre nós. Então, nobre internauta, né, telespectador que acompanha, não esqueça, não é, dessa última expressão aqui, transcultural, que transcende, né, a cultura. Exato. Né, transcende a cultura. Então, queremos agradecer a participação dos queridos que têm acompanhado, que têm comentado. Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós aguardamos vocês também no estudo para professores, aqui no Templo Central, Abreu Lima, Avenida Brasil, número 113, centro de Abreu Lima, todos os sábados, a partir das 19 horas, estamos aqui com 1 hora de estudo baseado na lição, para que você assim traga, não é, uma aula segura, uma aula no domingo pela manhã bastante proveitosa. E queremos avisar os irmãos que teremos sempre um professor, um pastor, um evangelista, especialista, não é, na área do tema. Procuramos distribuir, não é, para cada irmão, por exemplo, uma das nossas lições aqui, que será a evangelização da criança, né? Não tem outra pessoa melhor do que o nosso presbítero José Carvalho, que é comentarista, né, de uma das lições desse trimestre, que é a lição de juniores de 9 a 10 anos, né? Ele é comentarista dessa lição e com certeza nesta nossa 9ª lição teremos a sua pessoa ministrando no estudo para professores aqui no Templo Central, em Abreu Lima. Também temos uma lição aqui, o Evangelho no mundo acadêmico e político, que já conversamos com o pastor Esdras Cabral, que será um dos que nos auxiliará, né, irá nos auxiliar nesse trabalho de ensino que é o estudo para professores aqui no Templo Central de Abreu Lima. Fora isso, temos aqui outros e dentre eles nosso evangelista Evandro, nosso evangelista Abraão também, que nos ajuda nesse trabalho. Deus abençoe, em nome de Jesus, até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.